nós tem um anúncio para fazer que nós, depois da carta, depois do livro de Atos, né? O irmão Reginaldo ele precisou tirar umas férias ali, né? Ele está quase 10 anos dando os estudos do livro de Atos, então é justo que ele tire umas férias, período de 1 mês. E aí, nesse período, nós não vamos estar publicando Escola Bíblica Dominical na internet. Mas ela segue presencial aqui, amém, irmãos? Presencial a gente vai continuar tendo. Questo puesto, né? Dito isso, vamos começar a nossa meditação do dia de hoje. A sociedade, como nós conhecemos, vive constantemente buscando algo conhecido como felicidade. Amém? Essa felicidade, como o mundo conhece, pode ser projetada em uma vida de luxo, de conforto, reconhecimento, notoriedade, mas também pode ser representada por uma vida simples, onde se tem o suficiente, onde o indivíduo possui o necessário para viver sem ostentar grandes ambições. Há quem busque essa felicidade a todo custo, por exemplo, né? Pessoas que passam por cima de outras pessoas, passam por cima de princípios, valores, sejam eles éticos, morais ou até mesmo religiosos, para poder alcançar aquilo que elas idealizaram como uma vida feliz. Não quer dizer que seja. E quando nós fazemos essa reflexão, nós, como cristãos, como servos de Deus, talvez a gente tenha que pensar o que vem a ser a verdadeira felicidade, né? Parece uma questão um tanto quanto filosófica, né? O que é ser feliz? O que é a felicidade? Ou melhor, qual é a felicidade que eu, como cidadão do reino dos céus, devo buscar? Né? Ou quais os aspectos que determinam a felicidade de um indivíduo que pertence a esse reino dos céus? O que deveria motivar o meu coração? O que me deveria fazer com que eu viesse a sorrir? Nos versículos 23, 24 e 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, né, o discípulo nos fala de forma bastante eloquente o quão esplêndido era o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelista nos dá conta que o Senhor percorria toda a Galileia ensinando, pregando as boas novas do reino e curando as enfermidades físicas e espirituais do povo. Mateus nos mostra um ministério tão notório que multidões vinham de Jerusalém, da Judéia, do outro lado do Jordão, né, daquele conjunto de cidades conhecido como Decápolis, né? A gente vai ver ali, é chamado de Decápolis, são as 10 cidades que ficavam compreendidas entre o noroeste de Samaria e o nordeste da Galileia. Damasco, Canata, Dion, Ipos, Gadara, Abila, Citópolis, Pela, Gereza e Filadélfia. Todas essas pessoas vinham desses lugares para trazer diante do Mestre, para trazer diante do Senhor, os seus oprimidos, os seus atormentados, aqueles que sofriam de alguma moléstia, para que o Senhor pudesse os curar. E quando eu vejo essa cena, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando a felicidade dessas pessoas. É como se eu pudesse ver a felicidade desse povo, dessas pessoas que, de outra maneira, nunca seriam sequer notadas pela sociedade. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estava ali para curar cada uma delas, para tratar cada uma delas. E é notório que essas pessoas deveriam sair dali com um sorriso nos lábios, não é? Se hoje nós já ficamos felizes quando a gente consegue uma vaga no SUS, né? Tu imagina uma pessoa que conseguiu estar diante de Cristo, ser curada por Ele, ser tocada por Ele. É nesse contexto
dessa multidão que o seguia, dessas pessoas que eram curadas, dessas pessoas que provavelmente saíam dali felizes. É nesse contexto que o Senhor observa essa multidão que o seguia, se dirige para um lugar mais elevado e nos ensina sobre a real felicidade. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje, e talvez nas nossas próximas interações, eu ainda não sei. A igreja pode se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo de 1 ao 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao 12. Todos acharam? E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto que precisamos ter em mente nessa nossa meditação é que nenhuma dessas qualidades, nenhuma delas descritas nos versículos de 1 ao 12, podem ser vistas ou consideradas como qualidades naturais, adquiridas com o esforço humano. Todas elas são o que nós chamamos de qualidades inatas. Assim como o fruto do Espírito não pode ser gerado por nós, nenhum homem sobre a face da terra é capaz de possuir tais bem-aventuranças afastados, distantes da graça de Deus. As bem-aventuranças são o resultado de um relacionamento correto com Deus. Esse relacionamento correto com Deus produz um relacionamento correto com nós mesmos. E como consequência de todo esse processo, um relacionamento correto com o meu próximo. Um relacionamento com Deus, um relacionamento comigo mesmo e um relacionamento com o meu próximo. O segundo ponto que nós precisamos ter em mente quando analisamos esse texto, e isso vai ficar bem claro conforme nós formos avançando nas nossas meditações, é que existe uma ordem lógica e uma interdependência entre essas bem-aventuranças. Eu gosto de pensar nelas como as fases de um jogo, por exemplo, ou como degraus de uma escada, ou até mesmo como as etapas de um processo seletivo, onde, para avançarmos para a fase seguinte, necessariamente nós precisamos concluir a fase anterior. Nessa analogia, a nossa primeira fase nesse jogo, nesse processo seletivo, nós poderíamos chamar ela de humildade, uma questão fundamental, humildade de espírito. É bem parecido com o texto que nós temos em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 9 ao 5, onde o apóstolo vai dizer
algo como acrescentando à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. É como se fosse uma escada, que para alcançar aquele amor ágape, você precisa primeiro ter a fé, depois a virtude, e isso vai se desenvolvendo. No versículo 3, o Senhor nos diz: bem-aventurados humildes de espírito, os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. O nosso Senhor abre o seu sermão, mostrando que na base da montanha que nos leva ao reino dos céus, encontra-se uma coisa chamada humildade de espírito. E nesse momento eu quero que você imagine a seguinte cena. Imagine um homem comum, um homem cheio das suas convicções pessoais, da sua autossuficiência, entregue a si mesmo nos seus pecados e mazelas. Considere que esse homem está caminhando por uma estrada qualquer. E quando esse homem vira uma esquina, de repente, ele se encontra frente a frente com Deus. Esse homem se encontra diante do Criador soberano de todas as coisas. Amado, se esse homem, diante dessa presença tão sublime, sentir qualquer coisa menor do que uma total penúria de espírito, uma total incapacidade, é porque, em última análise, esse homem nunca esteve realmente na presença de Deus. Essa pequena ilustração é o cerne dessa primeira bem-aventurança. O Senhor está nos mostrando que o reino dos céus é concedido ao pobre, não ao rico. E aqui, irmãos, nós precisamos fazer uma pausa para entender que pobreza e riqueza aqui, nós não estamos falando de pobreza e riqueza financeira. Amém, irmãos? Para ser pragmático, ser pobre por si só não constitui uma virtude, e ser rico por si só não constitui-se um pecado. Amém, irmãos? Todos compreendem isso? O reino dos céus é concedido ao frágil, não ao poderoso, ao simples, não ao sofisticado, ao humilde, não ao arrogante, ao pecador arrependido, não ao homem autossuficiente. É interessante lembrar que enquanto os fariseus, que se consideravam tão cheios de predicados e méritos, ficaram fora do reino, os publicanos, as prostitutas, os pobres, o refúgio da sociedade da época, que sabiam que eram pobres em espírito, que não tinham nada para oferecer, e tudo que podiam fazer é clamar, de repente, da beirada de um caminho: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esses alcançaram a misericórdia e a graça de Deus. Esses foram salvos. Esses herdaram o reino. É nesse ponto que eu quero esclarecer duas coisas para que não haja dúvida sobre o que nós estamos tratando aqui. A primeira delas é que essa humildade de espírito ela é diferente da humildade natural. Amém, irmãos? Existem sim pessoas que são modestas, que se conservam em segundo plano, pessoas que são quietinhas. Tais pessoas nasceram dessa forma. É a condição natural dela. Todavia, existem pessoas que são assim e que nem sequer vivem na presença de Deus, que nem sequer têm um encontro com Cristo, que nem sequer conhecem o Evangelho. Não é sobre essa humildade natural que nós estamos tratando. E a segunda questão é que, obviamente, essa também não é a humildade aparente, aquela falsa humildade, aquela humildade em que o camarada chega para você e diz assim: eu sou o menor que o menor dos menores em todos os menores na cidade dos menores. Não é essa a humildade. Isso por si só não quer dizer absolutamente nada, irmãos. Para falar a verdade, na grande maioria das vezes, esse tipo de atitude não passa de arrogância disfarçada de humildade. É o camarada... Pense no seguinte cenário hipotético. Uma pessoa preparou um jantar e convidou duas pessoas que eram importantes para ela. Como considerava essas duas pessoas como pessoas importantes, se esforçou para fazer o melhor jantar que podia, colocou ali salmão, vieiras, caviar. Uma dessas pessoas era humilde e a outra era arrogante, mas tentava passar um ar de humildade.
O humilde se senta na mesa e na sua humildade ele come, até mesmo sem saber como comer, mas não fala nada. O arrogante vai se sentar ali e vai falar: eu preferia 1000 vezes que tivesse fritado um ovo para mim, porque os meus irmãos que eu conheço passam necessidade e eu estou aqui a comer esse salmão. Existem pessoas que se esforçam tanto para demonstrar que são humildes, que acabam não percebendo que essa busca para que os outros percebam essa humildade, essa necessidade de que o outro indivíduo enxergue nela uma pessoa humilde, por si só, essa busca, essa necessidade, evidenciam exatamente o oposto daquilo que elas querem ser. Eu tenho que confessar aos irmãos que quando a pessoa começa a demonstrar esses sintomas na sua vida, eu fico um pouco preocupado, um tanto quanto preocupado, porque eu já vivi isso. Eu já fui essa pessoa. Eu já tentei sintetizar algo que precisa ser gerado em nós através do Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus. A humildade aparente não difere em nada da arrogância. Em nada, irmãos. Isso nos leva à seguinte questão: mas se nós não estamos tratando dessa humildade aparente, dessa humildade natural, e se nós não estamos tratando da humildade aparente, também não estamos tratando da falsa humildade, e não estamos tratando da humildade natural, o que vem a ser, afinal de contas, essa tal humildade de espírito? Esse é o ponto. Porque ela deve ser algo muito importante, porque ela está na base dessa montanha que nós precisamos subir até o reino dos céus. Podemos dizer que a humildade de espírito, irmãos, é algo que acontece no âmbito interior do indivíduo. É algo que nos faz perceber o nosso correto posicionamento diante de Deus. É o que faz Gideão dizer: não, de forma alguma. Isso é impossível. Eu sou da menor tribo de Israel e dentro dessa tribo a minha família é uma família qualquer. Quando o anjo do Senhor lhe enviou para dizer, quando o Senhor lhe enviou um anjo para dizer para ele o que ele faria, né? Qual seria a realização que ia ser feita através dele, é o que faz Moisés se sentir inteiramente indigno da tarefa que ele estava recebendo, porque ele tinha consciência da sua inadequação, da sua insuficiência. Como eu, assassino, fugitivo, como eu vou falar em nome desse Deus santo? Como? Como eu vou falar em nome desse Deus que fala para mim: tire as sandálias dos seus pés? Tirar as sandálias dos pés significa deixar o pecado de lado, mas eu sou um assassino. Eu saí fugido da terra onde eu habitava porque eu cometi erros. Como eu vou falar em teu nome? Como eu vou falar em nome do Deus Todo-Poderoso? Aquele que é o que é autossuficiente, autocontido, que criou todas as coisas, que habita fora do tempo. Como eu vou fazer isso? Eu não sou digno. É o que fez Isaías exclamar diante da gloriosa visão do capítulo 5. Ai de mim, pois estou perdido, porquanto sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É a atitude de Pedro diante de Cristo quando ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O Senhor é puro, o Senhor é santo, e eu sou um ser humano qualquer, eu não sou digno de estar na tua presença. É a compreensão de que sim, somos pecadores, que estamos nus com as nossas vergonhas expostas diante de um Deus santo, e que não temos nada em nós mesmos que nos viabilize de alguma forma quitarmos o preço da dívida que pesa sobre nós. Ser humilde de espírito é compreender a sua insuficiência e incapacidade. E talvez seja a sua condição nesse exato momento. E talvez essa seja a sua condição no dia de hoje.
Talvez você aí mesmo, onde você se encontra, talvez nesse momento esteja pensando e passando um filme pela tua cabeça, e no seu coração você tenha começado a reconhecer cada momento em que você se revoltou contra esse Deus, cada momento em que você escolheu deliberadamente as bolotas dos porcos ao invés da ceia do Senhor colocada diante de ti, cada atitude que te fez negar o seu santo e glorioso nome e escolher deliberadamente se cobrir com as folhas de figueira e se ocultar da presença de um Deus que te chama e que permanece te chamando dia após dia. Talvez nesse momento você se recorde de cada convite aceito, das drogas, da prostituição, das noitadas, dos roubos, das mentiras, das traições e toda a podridão que esse mundo pode oferecer e você de bom grado tem aceitado. Talvez você esteja reconhecendo nesse momento que tudo isso só te ajudou a acumular condenação e culpa sobre a sua cabeça. Mas a boa notícia, irmãos, a boa notícia é que se você está reconhecendo isso, é porque o Espírito Santo de Deus começou a quebrantar o seu coração. É porque Deus começou uma transformação na sua vida. E essa transformação, esse reconhecimento, é o que abre as portas do reino de Deus, meu querido. Para edificar o novo, primeiro nós precisamos destruir o antigo, amado. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 34, Simeão, diante do infante Jesus que estava ali, ele olha para aquela criança e diz: eis que este é posto para queda e elevação de muitos. Amados, o aniquilamento precede a exaltação. O velho homem, ele tem que morrer, ele precisa morrer. Mas para que esse velho homem venha morrer, é necessário se reconhecer como pecador. É necessário estar frente a frente com esse Deus, olhar para ele e se permitir ver que você se encontra nu. O vinho antigo tem que ser jogado fora para que o novo possa fluir. Casa precisa ser limpa. E essa limpeza, amados, ela começa com esse reconhecimento. O primeiro degrau de uma jornada maravilhosa começa na humildade de espírito, em reconhecer os seus erros, os seus pecados e as suas dificuldades diante desse Deus soberano e eterno. É levantar a sua mão aos céus e gritar como aquele publicano: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Porque você reconheceu e compreendeu que é culpado diante de um Deus santo. E é nesse momento, amado, é nesse momento que algo maravilhoso acontece na sua vida. É nesse exato momento que nós choramos. Nós choramos porque nós entendemos que temos desapontado a esse Deus. Choramos porque enxergamos que Ele é, entendemos quem Ele é e vemos com clareza quem nós somos. E diante disso nós percebemos que na nossa atual condição não podemos de forma alguma vivermos na presença dEle, mas agora que nós reconhecemos a Ele, nós almejamos isso. Porque antes tudo isso estava oculto diante dos nossos olhos, mas agora eu vejo aquilo que está proposto diante de mim, esse reino maravilhoso, essa coisa linda, e eu não posso entrar ali, porque sou pecador. É nesse momento, amados, que calmamente o Senhor se aproxima de nós e com todo o seu amor, carinho e misericórdia, Ele nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ah, amados, se não fosse o nosso Senhor, o que seria de nós, amados, se um dia Ele não tivesse levado sobre si todas as nossas iniquidades? Os que choram no versículo 4 são os humildes de espírito do versículo 3. O reino dos céus pertence àqueles que reconhecem seus pecados diante do único capaz de justificá-los, santificá-los, glorificá-los e consolá-los. Louvado seja o santo nome do Senhor. João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, vai nos dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Eu quero concluir a nossa meditação no dia de hoje deixando 2 perguntas para você. Você quer se ajuntar aos humildes de espírito, aos quais pertencem ao reino dos céus, ou permanecer com os arrogantes, impenitentes, irreconciliáveis, que aguardam a condenação eterna? É uma escolha sua, irmão. Você quer se juntar a este grupo dos que são consolados, ou permanecer no grupo daqueles que amargarão as lágrimas, as dores e o ranger de dentes na condenação final? A escolha é sua, meu querido. Como servos de Deus, nós só podemos te mostrar o caminho. E a dica que eu te dou nesta manhã é: escolhe a bênção, escolhe a presença de Deus. A igreja pode se colocar de pé.